Existe um diálogo acontecendo dentro de você agora, silencioso, constante, ininterrupto. É o seu corpo falando. Ele fala quando você acorda cansada, mesmo depois de dormir. Fala quando suas costas doem sem um motivo claro. Fala quando sua respiração encurta, no meio de um dia comum, como se estivesse sempre correndo, mesmo parada. A maioria das pessoas aprende a ignorar essa voz. Aprende a chamar isso de normal. Aprende a dizer que é a idade, o trabalho, o estresse, a rotina. Mas o corpo não aceita ser ignorado para sempre. Patrícia também pensava assim. Acreditava que estava dando conta de tudo. Trabalho, família, responsabilidades, expectativas. Sempre resolvendo, sempre seguindo em frente. Até o dia em que percebeu algo simples e perturbador. Ela estava vivendo só da cabeça para cima. O corpo havia se tornado apenas um suporte cansado. Um instrumento que ela empurrava todos os dias, sem escutar os sinais que vinham se acumulando em silêncio. Tensão constante no pescoço. Quadris rígidos, uma respiração curta presa no alto do peito, um cansaço que não passava, nem nos dias de descanso. Foi nesse momento que a yoga entrou na vida de Patrícia. Não como moda, não como promessa estética, não como solução rápida, mas como um convite direto, quase desconfortável. Pare, sinta, permaneça. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Não apenas o que a yoga pode fazer com o corpo, mas o que ela faz dentro do corpo, camada por camada, sistema por sistema. Fique até o final, porque talvez essa não seja apenas a história de Patrícia. Talvez seja a sua também. Capítulo 1. Quando o corpo entra em modo de defesa. Patrícia nunca se definiu como uma pessoa tensa. Ela só vivia com os dentes cerrados sem perceber, só mantinha os ombros elevados o dia inteiro, só respirava como se estivesse sempre atrasada para a própria vida. O corpo dela não estava relaxado, estava em modo de defesa. E isso muda tudo. Um corpo em defesa não se alonga de verdade. Não se fortalece de forma inteligente. Não se recupera. Ele apenas aguenta. Na primeira aula de yoga, Patrícia sentiu algo estranho. Não era exatamente dor, era resistência. Cada postura parecia pedir algo simples: ficar. Mas o corpo tremia. A mente queria sair. O desconforto surgia como um alarme interno. Foi ali que ela percebeu algo essencial. O problema não era a falta de flexibilidade, era excesso de proteção. Anos vivendo sob pressão, acumulando tensões sem perceber, haviam ensinado o corpo a ficar rígido como forma de sobrevivência. A yoga não tentou quebrar isso à força, não exigiu superação agressiva, não pediu mais esforço. Ela fez algo muito mais profundo. Criou um espaço onde o corpo não precisava se defender. Com o calor, com a permanência nas posturas, com a respiração consciente, algo começou a acontecer lentamente. Os músculos não cediam, eles se soltavam. A rigidez não desaparecia de uma vez, ela era substituída por confiança. Patrícia saiu da aula exausta, suada, Silenciosa. Mas havia algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia travada dentro do próprio corpo. Era como se o corpo tivesse lembrado de algo antigo, esquecido no meio da rotina. Ele não foi feito apenas para suportar a vida. Foi feito para sentir, se mover e respirar dentro dela. Capítulo 2. Flexibilidade não é tocar os pés, é deixar ir. Durante muito tempo, Patrícia acreditou que flexibilidade era uma habilidade física, algo que algumas pessoas tinham e outras não. Ela se dizia travada, culpava a genética, culpava a idade, culpava o tempo que nunca sobrava. Mas bastaram algumas semanas de prática para perceber que essa história estava incompleta. O que impedia seu corpo de se mover não era a rigidez muscular,
era medo inconsciente. Cada músculo tenso carregava uma mensagem silenciosa: não é seguro relaxar. Com o calor da prática, algo curioso acontecia. O corpo aquecia rápido, mas a mente demorava a aceitar. Mesmo quando os músculos estavam prontos para ir mais fundo, havia um freio interno, um limite invisível. Foi ali que Patrícia entendeu algo que nunca tinha aprendido. Flexibilidade não começa nos músculos, começa no sistema nervoso. Quando o corpo sente segurança, ele se solta. Quando não sente, ele protege. A yoga não forçou esse limite. Ela permaneceu ali, pedindo apenas presença. Permanecer na postura, respirar, observar a vontade de sair. E pouco a pouco, esse limite começou a se mover. Não de forma dramática, mas de forma honesta. 1 centímetro a mais, uma respiração mais longa, um relaxamento inesperado onde antes só havia rigidez. Patrícia começou a perceber que não estava ganhando flexibilidade. Ela estava perdendo resistência. E isso mudou tudo. Capítulo 3. Aprender a respirar, como se a vida dependesse disso. Patrícia sempre respirou, mas nunca tinha realmente respirado. Sua respiração vivia presa no alto do peito, curta, apressada, automática, como se estivesse sempre se preparando para algo ruim acontecer. Na yoga, isso ficou impossível de ignorar. O calor tornava o ar pesado, as posturas exigiam permanência e o corpo pedia oxigênio com urgência. A primeira reação foi pânico. O coração acelerava, a mente dizia: sai da postura, para. Mas a professora dizia apenas uma coisa: fica, respira. No começo, Patrícia achava que não ia conseguir, mas algo surpreendente acontecia sempre que ela permanecia mais alguns segundos. O corpo se adaptava, a respiração se aprofundava, o ritmo se organizava. O pânico dava lugar à presença. Ela começou a entender algo essencial. Respirar não é puxar ar, é permitir espaço. Cada inspiração era um treino silencioso de confiança. Cada expiração, um ensaio de entrega. Com o tempo, essa respiração saiu do tapete. Apareceu no trânsito, em conversas difíceis, em momentos de ansiedade. Patrícia percebeu que seu corpo estava aprendendo algo que nenhuma palestra havia ensinado. Quando você controla a respiração, você não foge do desconforto. Você o atravessa. E atravessar muda tudo. Capítulo 4. Força que nasce do controle, não da tensão. Patrícia cresceu acreditando que força era sinônimo de endurecer, apertar os dentes, contrair tudo, aguentar mais um pouco. Foi assim no trabalho, foi assim nos relacionamentos, foi assim com o próprio corpo. Por isso, quando começou a praticar yoga, algo parecia contraditório. Ela estava tremendo, mas não estava forçando. Estava suando, mas não estava brigando com o corpo. As posturas exigiam força sim, mas uma força diferente. Uma força silenciosa, organizada, distribuída. Nada trabalhava sozinho. Abdômen, glúteos, costas, pernas, tudo precisava conversar. Quando um músculo tentava dominar, o corpo avisava: dor, instabilidade, queda. A yoga ensinou algo que Patrícia nunca tinha aprendido. Força real nasce do controle interno, não da rigidez externa. Quanto mais ela respirava, mais conseguia sustentar. Quanto menos brigava, mais forte ficava. E isso não era só físico. Com o tempo, ela percebeu que o corpo estava criando estabilidade emocional. Aquela força que não explode, não se impõe, mas sustenta. Posturas que antes pareciam impossíveis começaram a ficar acessíveis. Não porque ela ficou mais forte no sentido tradicional, mas porque o corpo aprendeu a confiar em si mesmo. E quando um corpo confia, ele responde. Capítulo 5. O corpo começa a queimar o que não precisa mais carregar. O suor de Patrícia mudou. No início era incômodo, escorria, ardia, incomodava. Mas com o tempo ela percebeu algo curioso. Não era apenas cansaço indo embora. Era excesso. Excesso de retenção, excesso de inflamação, excesso de peso que o corpo carregava como proteção. O calor da prática acelerava tudo. A circulação, o metabolismo. A resposta do sistema interno.
Sem dietas extremas, sem punição, sem pressa. O corpo começou a funcionar melhor, não a ser castigado. Patrícia percebeu mudanças sutis. Menos inchaço ao acordar, menos sensação de peso ao final do dia, uma digestão mais eficiente, uma energia que se distribuía melhor. Ela entendeu algo fundamental. O corpo não quer acumular. Ele acumula quando está em alerta. À medida que o sistema nervoso relaxava, o corpo parava de guardar, parava de segurar, parava de defender. O metabolismo não despertou por agressão, despertou por segurança. E isso criou uma mudança profunda. Patrícia deixou de lutar contra o corpo e passou a trabalhar com ele. Capítulo 6. O equilíbrio que não se aprende parado. Patrícia sempre acreditou que equilíbrio era ficar imóvel, corpo firme, nada tremendo, nada saindo do lugar. Mas a yoga desmontou essa ideia rapidamente. Em pé, sobre uma perna só, ela percebeu algo desconcertante. O corpo nunca para de se ajustar. Mesmo quando parece imóvel, ele está em movimento constante. Microajustes, correções invisíveis, tentativas contínuas de não cair. Quanto mais Patrícia tentava segurar a postura, pior ficava. O corpo endurecia, a respiração travava, o equilíbrio desaparecia. Quando ela relaxava, algo mudava. O corpo oscilava, mas não caía. Tremia, mas se mantinha. Errava, mas se corrigia. Foi ali que ela entendeu. Equilíbrio não é ausência de movimento, é capacidade de adaptação. Esse aprendizado não ficou no tapete. Ela começou a perceber o mesmo padrão na vida. Quanto mais tentava controlar tudo, mais instável se sentia. Quanto mais aceitava ajustes, mais firme ficava. O corpo estava ensinando algo que a mente resistia a aprender há anos. Não é a rigidez que sustenta, é a flexibilidade inteligente. E cada postura em equilíbrio reforçava essa lição silenciosa. Capítulo 7. O coração aprende a trabalhar sem pânico. No início, Patrícia sentia o coração disparar durante a prática. O calor, o esforço contínuo, a permanência desconfortável. Tudo parecia exigir demais. Mas, aos poucos, algo mudou. O coração começou a responder com mais eficiência. Não acelerava por desespero, acelerava por necessidade. A yoga ensinou ao corpo dela uma nova relação com o esforço. Não era fuga, não era luta, era adaptação. Com o tempo, Patrícia percebeu que se cansava menos fora da prática. Subir escadas já não deixava o peito apertado. O fôlego durava mais. A recuperação era mais rápida. O coração estava sendo treinado, sem impacto, sem agressão, sem excesso. Mas a mudança mais profunda não foi física. Ela percebeu que seu corpo parava de entrar em pânico com facilidade. Situações que antes aceleravam tudo, reuniões, conflitos, pressões, já não disparavam o mesmo alarme interno. O coração aprendeu algo essencial. Nem todo esforço é ameaça. E quando o coração aprende isso, a vida fica menos pesada. Capítulo 8. A pele como espelho do que acontece por dentro. Patrícia não percebeu de imediato. Não foi algo que saltou aos olhos no espelho no dia seguinte a uma prática. Foi sutil, progressivo, quase silencioso. Mas um dia, ao lavar o rosto, ela reparou. A pele estava diferente. Não era apenas brilho, era vitalidade. A yoga não mudou a pele de Patrícia por fora. Mudou o ambiente interno onde essa pele existia. Com o calor da prática, o suor vinha intenso. Mas não era apenas água deixando o corpo. Era liberação. O sistema circulatório trabalhava melhor. A oxigenação chegava onde antes havia estagnação. Os poros se abriam não só para limpar, mas para respirar. Ela começou a entender algo que nunca tinha ligado antes. Pele é comunicação. É reflexo do fluxo interno, do nível de inflamação, do estado do sistema nervoso. Quanto menos tensão interna, menos o corpo precisava gritar para fora. A pele de Patrícia começou a se tornar consequência de equilíbrio, não de produtos.
Não era a maquiagem que estava mudando o aspecto dela. Era o corpo funcionando de forma mais honesta. E isso trouxe algo inesperado. Ela começou a se reconhecer mais no próprio reflexo. Não por estética, mas por coerência. Capítulo 9. Quando dores antigas começam a perder a voz. Patrícia carregava dores que já tinham nome. Minhas costas são assim. Meu pescoço sempre foi tenso. Isso é normal para mim. A yoga não discutiu com essas frases. Ela apenas criou espaço. Com o calor, os músculos relaxavam mais profundamente. Com a respiração, o sistema nervoso desacelerava. Com a permanência nas posturas, o corpo reaprendia a se organizar. E algo curioso aconteceu. Dores antigas começaram a mudar de comportamento. Não sumiram de uma vez, mas ficaram menos intensas, menos constantes, menos dominantes. Patrícia percebeu que muitas daquelas dores não eram lesões. Eram memórias físicas de tensão acumulada. O corpo tinha aprendido a se proteger enrijecendo. Agora estava aprendendo a se proteger se movendo melhor. Posturas que trabalhavam a coluna criavam espaço entre as vértebras. Movimentos lentos devolviam mobilidade aos quadris. Alongamentos conscientes ensinavam o corpo a relaxar sem medo. A dor começou a perder autoridade. E isso teve um impacto profundo. Patrícia deixou de se definir pelas limitações do corpo. Ela parou de dizer, eu sou assim, e começou a perceber, meu corpo estava assim, e agora pode ser diferente. Capítulo 10. Quando o corpo se torna a base da mente. Patrícia não percebeu no dia exato em que isso aconteceu. Não houve um momento dramático, nenhuma revelação repentina, nenhum antes e depois explícito. Mas aos poucos, algo mudou na forma como ela reagia à vida. Ela respirava antes de responder. Sentia o corpo antes de decidir. Percebia tensões surgindo e não deixava que se acumulassem. O corpo havia se tornado um sistema de referência. Antes, a mente comandava tudo sozinha, acelerada, preocupada, sempre tentando prever o próximo problema. Agora havia um diálogo. O corpo avisava quando algo estava demais. A respiração sinalizava quando era hora de desacelerar. A postura denunciava quando ela estava se fechando para o mundo. A yoga não deixou Patrícia mais zen, deixou-a mais integrada. Ela passou a confiar nas sensações físicas como informação legítima. Cansaço deixou de ser fraqueza, desconforto deixou de ser inimigo, silêncio deixou de ser ameaça. O corpo, antes ignorado, agora sustentava a mente. E quando isso acontece, algo poderoso surge: clareza. Decisões ficaram mais simples, reações menos impulsivas. A ansiedade perdeu força, não porque sumiu, mas porque não dominava mais o sistema inteiro. Patrícia percebeu que o corpo não era algo que ela tinha, era algo que ela era, e cuidar dele deixou de ser obrigação, passou a ser identidade. Conclusão: o corpo nunca foi o problema. Durante muito tempo, Patrícia acreditou que o corpo era um obstáculo, pesado demais, tenso demais, limitado demais. Mas a yoga revelou algo que muda tudo. O corpo nunca foi o problema. Ele sempre foi o mensageiro. Cada tensão era um pedido de pausa. Cada dor, um alerta. Cada respiração curta, um sinal de excesso. A yoga não consertou Patrícia. Ela não estava quebrada. A yoga apenas devolveu algo que havia sido perdido no meio da pressa. Presença. Presença para sentir. Presença para permanecer. Presença para habitar o próprio corpo, sem fugir dele. E quando isso acontece, o corpo responde. Ele se fortalece, se equilibra, se reorganiza. Não por disciplina rígida, mas por coerência interna. Talvez você tenha começado esse vídeo querendo saber o que a yoga pode fazer com o corpo. E agora perceba que a pergunta real é outra. O que acontece quando você finalmente escuta o seu corpo? Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual parte do seu corpo mais tem tentado falar com você ultimamente. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se,
O corpo é o caminho, a respiração é a coragem e a presença é a transformação.